Eu vou conversar agora com um especialista em finanças da soja, que é o meu amigo Paulo Nicola, lá de Santiago, no Rio Grande do Sul. Professor Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, meu grande amigo João Batiste, mestre da comunicação, maior canal de comunicação do agronegócio. Boa tarde. Batiste é bom. Muito bom, Paulo. Assim, a gente está vendo várias formas de proteção de preço para os produtores, mas a mais tradicional é o produtor fazer médias com as suas sacas. Eu tenho gastos de 25 sacas, estou colhendo 55, então eu tenho 30 de sobra, estou feliz. Nada contra. Mas a pergunta é, está certo essa solução, se proteger através das médias? E a segunda pergunta, né? A que preço? Do custo e a preço de venda. Essa é o foco, professor Paulo? João, hoje eu vou pedir para ti, como comunicador que pensa bem no que eu vou dizer, porque você, queira ou não queira, tem um canal de alta influência junto ao produtor rural. Eu escuto seguidamente aí, João, inclusive já falei em 2 programas no passado, que ouço seguidamente o produtor tem que ir vendendo para fazer média. Essa orientação, João, eu acho um tanto questionável. Por quê? O pessoal que tem formação na área financeira, na área de economia, obrigatoriamente cruza pela Bolsa de Valores. Tá? E lá, quando você compra ações, você vai comprando pela média para não entrar de sopetão, digamos assim. Então, você compra um lote de ação hoje, compra outro lote amanhã e vai fazendo uma média. Tá? Aí, ele também vai vendendo aos poucos para fazer média. Então, só que tem um pequeno detalhe, João. Ele sabe quanto ele pagou por uma ação. Se ele paga R$100 por uma ação, ele vende um pouco a 105, um pouco a 107, um pouco a 102 e vai fazendo uma média, mas ele tem uma baliza. Tá? Agora vamos olhar pelo lado do produtor rural. João, quando a gente diz para um produtor rural, vai vendendo aos poucos para fazer média, será que ele não está vendendo fora da margem de lucro necessária ou até abaixo do custo dele? Porque ele não tem noção. Nós fizemos uma pergunta num programa a nível nacional, que na época eram 300, 400 mil pessoas que assistiam, produtores que assistiam, e nós insistíamos muito que a questão de vender tem-se que saber do seu custo. Se custa R$100 um saco de soja para produzir e ele for vender pela média, bom, aí ele pode tomar decisão. Não, vou vender esse lote por 120, outro lote por 125, baixou demais, vou segurar porque está dentro da minha margem mínima de lucro. Então, João, você como um comunicador, e essa orientação sair aí de dentro, eu acho que no mínimo tem que se pensar sobre isso, reavaliar isso. Tá? E aí você como comunicador e dono do maior canal do agronegócio, e nós trabalhamos a favor do pequeno e médio produtor, eu fico um pouco triste quando eu ouço isso, João, discriminadamente, sabendo que é raro um produtor, e eu não conheço nenhum, que saiba quanto vai gastar para produzir um saco de soja na próxima safra. Compreendido, meu amigo João? Então, a palavra-chave é saber o custo, né? Porque assim, eu tenho uma ideia de quanto eu vou colher. Beleza, 55 sacas. Eu tenho uma média de despesas, mas será que realmente ele sabe quanto valeu, quanto ele gastou, quanto vale para ele aquela saca que ele está colhendo e por quanto ele vai vender à frente? Ou seja, essa é a indagação que você faz, Paulo, saber o custo. João, para tomar qualquer decisão de venda, eu tenho que saber quanto custa e canso de dar o exemplo. Tá? Se você não tem custo e lhe oferecem 20%, você está indeciso. Vendo ou não vendo? Aí vai ouvir o vizinho, vai ouvir o Brandalize, vai ouvir, mas ele tem o seu custo individual. Cada um tem o seu custo, isso não é regra geral, né? E eu preciso saber meu custo, senão eu fico totalmente seguro. Agora, no momento que eu sei que o meu custo é R$100,
eu vou ter segurança, eu vou saber administrar a minha safra. Queira ou não queira, soubemos que tem duas maneiras de você melhorar o lucro bruto, né? Primeiro é melhorando o faturamento, vendendo melhor o seu produto e enxugando as despesas. E como sempre digo, enxugar não é desidratar. Pois é, nós estamos aqui mostrando continuadamente uma ferramenta que você idealizou e nós estamos expondo aqui no nosso programa, que é a ferramenta Inovipab, que, como a gente sempre diz, é uma ferramenta similar a uma calculadora, onde o produtor pode ter acesso aos preços, ou seja, ele calcular o preço dele, o custo dele de cada soja. Então, assim, a saca custou o quê? Custou isso em termos de produtos, aquele produto assim, e os seus valores você vai jogando aqui na calculadora. Aí, ela automaticamente dá o custo para cada produtor, ou seja, dá o custo individual. E daí, com as ofertas que tem de mercado, ele consegue avaliar se os preços estão favoráveis à venda. É isso, professor? Exatamente, mestre João. E por isso eu fico um pouco sentido, depois de todo o esforço que a gente faz para orientar, levar. Tu é a maior testemunha que eu tenho, João. Eu fiz aquela bateria de programas, nunca cobrei um centavo, escrevi 2 livros, distribuí gratuitamente, criei essa ferramenta espetacular de apoio, criei o único índice que tem no território nacional que baliza o preço, nunca fiz propaganda da minha empresa no canal do João aí, justamente para realmente mostrar ao produtor que eu tenho interesse que a classe vá bem. Os negócios da minha família são no meio rural. Então, João, nós forcejamos junto, mas essa questão aí, ela tem que ser muito conversada, porque é a venda da safra, João. É a venda de toda a produção do ano. Então tem que ser bem pensada e bem levada a sério. Enfim, a conclusão não é para deixar de fazer média, continue fazendo o que você sempre faz, produtor rural, mas use essas ferramentas que estão à sua disposição, inclusive a Inovipab, para você saber efetivamente qual é o seu custo. Aí você compara se está dando margem. A mensagem final é essa, Paulo? Exatamente, João. O produtor não tem como vender um produto quando não se sabe quanto você gasta. Me dá outra atividade no Brasil. Quem vai produzir um carro sabe que custa um carro. Quem vai produzir uma cadeira sabe. Quem vai produzir um remédio sabe. Por que o produtor não sabe o que vai custar um saco de soja na próxima safra, sendo que o primeiro livro meu e essa ferramenta dão de mão beijada isso, João. E te garanto que não é pelo preço da ferramenta, é uma contribuição sem tamanho para o agronegócio. E ele tem que aprender a fazer o seu custo, João. É a única maneira, porque produzir hoje já deixou de ser essencial, porque todo mundo sabe produzir o máximo. Agora é defender no escritório a sua produção, João. E isso eu vou morrer batendo nessa tecla. Muito bem, Paulo. Não desista, a sua persistência é muito importante para a nossa atividade dos produtores rurais sobreviverem. Paulo Nicola, muito obrigado pela sua insistência, pela sua participação. Esperamos você aqui mais vezes, Paulo Nicola. Muito obrigado, João, e agradecemos nós, produtor rural, pelo esse belo apoio que você dá ao meio agrícola, a nós produtores.